Deus, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, pelo dom da vida que nos foi dado por Ele, e rogando as bênçãos de Jesus para todos nós, por meio da presença amiga dos benfeitores espirituais, a quem pedimos que nos inspire a cada um de nós, e a Jesus que nos guarde junto dele, protegidos em paz. Que assim seja. Bom, hoje nós estamos na 12ª reunião, né? Então, na semana passada, nós terminamos o assunto da reencarnação. Terminamos o assunto, não é bem a palavra, né? Porque o assunto é muito mais do que nós falamos. Terminamos o tópico da encarnação, reencarnação, e especificamente nós falamos da chegada do espírito à Terra, né? Falamos do processo gestação e etc, né? E aí hoje eu disse que nós iríamos conversar sobre um outro princípio, né? Já que nós estamos estudando princípios fundamentais da doutrina espírita, e disse que nós conversaríamos ou iniciaríamos uma conversa com o princípio comunicabilidade dos espíritos ou mediunidade, né? Nós comentamos sobre isso. Nesse conjunto, nós não vamos fazer aqui uma análise da mediunidade pura e simplesmente. Nós vamos trabalhar de alguns tópicos do Livro dos Espíritos, que, em especial, o que trata da influência dos espíritos nos nossos pensamentos e ações. Óbvio que desse tópico nós podemos chegar ao tópico obsessão, para trabalhar sobre o aspecto obsessão. Da mesma forma, trabalhar o tópico mediunidade, já que é um elemento que permite essa comunicabilidade dos espíritos. Então veja que nós temos três eixos, ou três avenidas num eixo só. Qual eixo? Influência dos espíritos no nosso pensamento, cuja faculdade mediúnica assim o permite, ou seja, veicula, e o aspecto de qual nível de influência que pode, inclusive, raiar para as questões da obsessão. Então, em regra, ou em tese, seriam essas três avenidas, essas três ruas que estão ligadas a um eixo, que seria, então, a influência dos espíritos, a correlação dos espíritos com o mundo material ou com os seres encarnados. E aí nós precisamos começar com a questão 86, que nós já falamos dela lá no início das nossas semanas de estudos, né? Essa questão 86, ela vai tratar da relação entre os dois mundos, o mundo material e o mundo espiritual. Então, se a gente observar a questão 86, o que nós vamos encontrar ali? A pergunta: o mundo corporal poderia deixar de existir ou nunca ter existido sem que isso alterasse a essência do mundo espiritual? Eles respondem: sim, os dois mundos, são independentes e, não obstante, a correlação entre ambos é incessante, porque reagem incessantemente um sobre o outro. Ou seja, nessa questão 86 nos coloca que os dois mundos, o mundo espiritual, o mundo material, eles se interrelacionam, um e outro, de tal forma que um e outro se influenciam mutuamente. Então há uma relação do mundo encarnado para o mundo desencarnado, há uma relação do mundo desencarnado para o mundo encarnado. Essa relação, ela pode se dar de uma forma perceptível ou de uma forma percebida, pode dar de uma forma não percebida, que é o que então nós podemos colocar que essa ideia da inter-relação seria influenciação também. Ou seja, um mundo e outro mundo
influenciam-se mutuamente. Pode haver uma influência do mundo material ao mundo espiritual, uma influência do mundo espiritual para o mundo material, que é o que eles dizem aqui, os benfeitores espirituais, nessa questão 86, incessantemente reage um sobre o outro. E aí nós vamos entender claramente o porquê disso. A única diferença entre os encarnados e os desencarnados é a estrutura física. Porque os encarnados são espíritos. Os desencarnados são espíritos. Ou seja, todos nós somos espíritos. E quando estamos encarnados, por uma questão didática, Kardec chamou por alma, só didaticamente, quando estamos encarnados, nós não perdemos a essência espiritual. Nós não deixamos de ser espíritos. Nós continuamos os seres que nós somos. Mas o fato de estarmos encarnados, como que obnubila, diminui, constrange, aperta a nossa condição de uma plena expansão espiritual. A nossa condição de viver uma realidade espiritual por uma questão da nossa própria estrutura física, orgânica, que não permite que eu, encarnado, exteriorize-me como espírito que sou. E não permite que, em condições, digamos, generalíssimas, eu perceba a influência espiritual. Eu perceba o mundo espiritual, de forma generalizada. Então, claro fica que esses dois mundos, aparentemente diferentes, não são apartados. Um mundo espiritual ou uma dimensão espiritual está justaposta a uma dimensão material. Por isso eles dizerem, agem incessantemente um sobre o outro. Mas não é o mundo espiritual sobre o mundo material, são nós, os espíritos, que agimos conosco. E esse conosco pode significar de encarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado, no sentido de dois no mundo material, um no mundo material, outro no mundo espiritual. Da mesma forma que acontece somente no mundo espiritual. Dois espíritos, vários espíritos se relacionam no mundo espiritual. Agora, o nível de relação que nós temos no mundo espiritual entre os espíritos que estão no mundo espiritual é de um jeito. O nível de relação que nós temos entre os espíritos encarnados, no caso nós, no mundo material, é de outro jeito. E a relação entre os que aqui estão e os que lá estão é de outro jeito. Por causa das diferentes naturezas, ou melhor, das diferentes formas de uma mesma natureza, a natureza espiritual. Mas que quando encarnado nós vivemos com uma estrutura de leis materiais aplicáveis, enquanto desencarnado uma estrutura de leis que transcendem as leis materiais aplicadas. E quando relacionando os dois mundos, nós temos a aproximação dessas duas leis, as leis físicas, as leis espirituais, por assim dizer, aplicáveis. Isso então, esse canal, esse meio, né, em que o mundo material e o mundo espiritual, em termos de pessoas, ou seja, em termos de espíritos, se interrelacionam, essa ida e vinda, se assim quiserem, é justamente o que se chama mediunidade. Ou seja, uma faculdade caracteristicamente do espírito. É a forma que se tem para que a relação entre o mundo material e o mundo espiritual ocorra. Entre esses, transmissão de pensamento, entre esses, fala, gestos, escritas, entre esses, mediunidade.
Entre os que estamos no mundo material, nos comunicamos materialmente. Entre os que estão no mundo espiritual, entre si, entre eles, espiritualmente se comunicam. E entre os que estão no mundo espiritual e os que estão no mundo material, pelo aspecto mediúnico, se comunicam. Daí a gente poder dizer que a mediunidade é uma faculdade que permite a comunicação entre os encarnados e os desencarnados. Deu uma ideia? Ou está ficando claro? Isso nos leva a entender ou a inferir que a mediunidade é algo natural. Fala no livro do Domínio da Mediunidade, na introdução, isso. Que é natural, é da natureza. Todo mundo tem. Veja, como no mundo físico a lei da gravidade ninguém domina. Por mais que nós queiramos revogar a lei da gravidade, é possível? Porque ela é da natureza. Então a mediunidade, por mais que se tente dizer da não existência, ela existe. Por mais que se tente colocar que ela que não se tem como exercê-la, ela será exercida, porque é da natureza. É o canal natural. Não há como nós coibirmos esse canal. Não há como dizer isso aqui não pode, não deve, não existe. É como se eu quisesse coibir a lei da gravidade. É como se eu quisesse coibir para a natureza física as leis da natureza física. É como se dissesse que a lei de ação e reação não existisse. E ela existe. O fato de eu negá-la não significa que ela deixe de existir. Então, o fato de a mediunidade não ser compreendida muitas vezes, ser negada muitas vezes, não faz dela algo inexistente. Ela sempre existirá, porque é da natureza essa faculdade. Da mesma forma, os outros princípios. Por mais que se negue a reencarnação, reencarnaremos. Posso até não aceitar, mas eu vou estar reencarnado. Posso não concordar, mas a mediunidade vai continuar existindo. Porque ela é a faculdade que permite a comunicação entre os encarnados e desencarnados, sendo os dois espíritos. Muda só o veículo da comunicação. Se estamos todos encarnados, eu falo por expressões físicas, sejam expressões corporais, expressões verbais, seja pela escrita, são físicas. Se eu estou no mundo espiritual, a comunicação não depende de elementos físicos, porque não são físicos. Então é uma comunicação por meios espirituais. Mas a hora que eu preciso comunicar um mundo com o outro, não dá para ser físico, não dá para ser espiritual. Tem que ser um aspecto, por assim dizer, só para fins didáticos, híbrido. E é justamente a mediunidade que vai permitir que um ser encarnado perceba nitidamente um ser desencarnado e possa, entre ambos, haver uma comunicabilidade. Então, se é natural, não pode ter sido inventado, porque é da natureza. Então, a mediunidade não é uma invenção. Se não é uma invenção, óbvio, não é uma invenção espírita. Então, o Espiritismo não inventou a mediunidade. O Espiritismo não criou a mediunidade. Se o Espiritismo não inventou a mediunidade, se o Espiritismo não criou a mediunidade e ela é da natureza, significa que ser médium não é sinônimo de ser espírita. Está claro? Nem todo médium será espírita, nem todo espírita será médium. Nós vamos ver isso depois, o porquê disso. Então, veja, a mediunidade não é uma questão da doutrina espírita. A mediunidade foi uma questão estudada pela doutrina espírita. Explicada a miúde
pelos espíritos, orientada à forma de com ela lidar, seguindo recomendações dos espíritos pela hoste espírita. Então significa que existem manifestações mediúnicas fora do meio espírita, porque é uma manifestação natural, mas que a doutrina espírita propôs estudar, ou melhor, apresentar, como por assim dizer, um tratado de o que é mediunidade. Ou seja, veio explicando algo, veio explicando sobre, aprofundando sobre, justamente por ser algo natural. Está claro até aqui? Alguma pergunta? Algum acréscimo? Alguma observação? Tranquilos? Bom, por que eu insisto nisso? Porque um dos pontos que é muito levantado, aí já vem eu não vou chamar de ideia religiosa, eu vou chamar mais de postulados de religiosos, que colocam a mediunidade como sendo algo não possível e, se possível, não permitido. É muito comum, no aspecto religioso ocidental, em maioria, colocar a mediunidade ou relegar a mediunidade a um nível, a um ponto, como se fosse algo proscrito, como se fosse algo proibido. E eu volto a perguntar, como proibir algo que é da natureza? Como proibir? Por mais que a religião tenha dito que a Terra é o centro do sistema solar, na época centro do universo, ela não passou a ser por causa disso. No sistema heliocentro, o sistema solar é heliocentro, o Sol é o centro. Por mais que tente se dizer o contrário, ele continua sendo, porque é a realidade. Da mesma forma, a ideia da mediunidade. Por mais que se queira dizer da não possibilidade ou da proibição, ela continua existindo. E onde vêm essas proibições, ou por que muito se coloca nesse nível? Por uma questão, óbvio, teológica, por assim dizer, ou exegética, ou de dogma ou postulado religioso. Pode ser. Na nossa cultura judaico-cristã, nós temos lá no livro Levítico, capítulo 19, no livro Deuteronômio, capítulo 18, e aqui são 2 versículos, o 20 e o 21, aqui o versículo 12, nós temos lá, de fato, 2 proibições, 2 formas proibitivas. No capítulo 19 do Levítico, diz: não se ache no meio de ti quem faça passar pelo fogo. Desculpe, esse é o capítulo 18 do Deuteronômio. Vou falar o Levítico primeiro, porque na cronologia ele vem. Ai de ti, se te dirigires a um evocador de mortos. Virarei meu rosto contra ti e te banirei da face da terra. Levítico 19, lavra em tese de Moisés, usando o termo evocador de mortos. Alguns traduzem como necromantes, e alguns traduzem, não sei como, porque assim o fazem, como espíritas. Vocês encontrarão traduções, por exemplo, da editora Ave Maria, que diz assim: ai de ti se te dirigires a um espírita. Virarei meu rosto contra ti e te banirei da face da terra. Como Moisés escreveria a palavra espírita se ela foi inventada em 1850 e qualquer coisa? 1850, é um neologismo, não existia à época. Não dá para falar que
esse termo seria original, ele sequer existia. Mas é interessante imprimir um termo se eu quero criar uma ideia. Mas mesmo assim, então, Simão, está proibida a evocação de mortos, então está proibido conversar com os mortos. Está proibido. No Levítico 19 está proibido. No Deuteronômio 18, está escrito: não se ache no meio de ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem quem se dê aos algoros, à magia, ao feiticismo, à evocação de mortos, pois o Senhor abomina tais práticas. Em algumas traduções, ao espiritismo. Pelo mesmo motivo, seria impossível Moisés escrever isso, simplesmente porque não existia isso, essa palavra. Não, senhor, mas continua a evocação de mortos, proibida. Sim, continua proibida. Não há dúvida que há 2 textos proibindo. Mas a pergunta é, proibiu o quê? Não, a evocação de mortos. Não, se dirigir aos mortos. Tá. Mas proibiu o quê? A faculdade, a possibilidade ou o fazer? Dentro da lógica, como é que eu vou proibir aquilo que é natural? Então, ali está proibindo o quê? Não faça. Continua a proibição, tudo bem. Mas está proibindo o ato. Simão, mas será que Eustáquio colocou aqui? Mas ninguém morre. Não, aí já é uma interpretação por demais expansiva. Porque falar, não, lá está proibindo é conversar com os desencarnados mesmo. Não, porque ninguém morre, estou conversando com os vivos. Não, a palavra mortos lá é no sentido de morrer mesmo. Não dá para usar essa lógica de falar assim, não, ninguém morreu, então não está conversando com mortos. Isso é sufisma. Isso não serve para explicar a interpretação. Nas regras hermenêuticas, isso não se encaixa. Porque aí é uma forçação de barra. Mas que há uma proibição, sim. A princípio, do ato. Porque, Simão, você está falando que a faculdade ela não pode ser proibida porque ela existe, mas de repente essa faculdade ela não existe, ela é um ato criado. Então não serve ainda para justificar. Por que é o ato? Nós temos que achar uma justificativa para isso. E não pode ser uma justificativa posteriori, uma justificativa que agora chegou-se a ela. Não, vou usar a lógica espírita para explicar isso aqui. Não tem como eu usar uma lógica espírita para explicar alguém que um não espírita, que era não espírita, disse. Então nós vamos buscar em quem disse isso uma justificativa para dizer que é o ato que está sendo proibido. Mas o ato que está sendo proibido é, em essência, ou seja, a essência do ato, ou está proibindo a forma do ato, o jeito de fazer, ou está proibindo o ato em si? Bom, volta a dizer, está proibindo a forma. Tá, baseado em quê? Porque lá no texto não fala. Se é forma, se é o ato em si, a essência do ato. O evocar, ou o comunicar, não vou nem usar o termo evocar, o comunicar-se ou o jeito de comunicar-se. É isso que está sendo proibido? Qual dos dois? Os dois. Não, só um. Tá. Em tese, a forma, porque a essência, sendo da natureza, não tem como proibir. Simão, mas isso é uma explicação espírita. Me acha uma explicação no texto. Então vamos no texto. Lá no livro Números. Também da lavra de Moisés. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Os 5 primeiros livros. Lá no Números, capítulo 11. Do livro Números. O que está escrito nesse capítulo 11 do livro Números? Está contando a história de um grupo de anciãos. O grupo dos 70. Aos quais
era permitido o uso dos dons proibidos. Dentre eles, que eram vários outros, profecia era proibido, vários eram proibidos, não só, que eu só trouxe aqui o da proibição da evocação de mortos, mas vários outros dons eram proibidos. Porém, aos 70 anciãos que se reuniam sob a tenda, naquele momento eles podiam exercer os dons proibidos. Então isso já mostra que a essência não está sendo proibida. Porque a essência é o ato puro e simples. Se o ato está proibido puro e simples, nem a 70, nem a ninguém poderia ser permitido. Por exclusão fica a forma. Por exclusão. Mas exclusão nem sempre serve para explicar. Por exclusão, podemos já dizer então que o que Moisés havia proibido aqui e aqui era a forma, porque a gente viu que não pode ser a essência, porque a essência Moisés permite lá nos 70, nos anciãos, no capítulo 11 de Números. Mas o que mais pode achar, ou o que mais nós podemos buscar para reforçar que é a forma? Diz o texto que, terminada a reunião, ou o encontro, saíam da tenda, os anciãos, e chega uma pessoa para Moisés dizendo: Senhor, eis que 2 que não fazem parte dos 70, ou dos anciãos, estão exercendo os dons proibidos. São eles, Eudade e Medade. Dá o nome dos 2. Ali não ficou assim, eu fiquei sabendo que estão falando. Não, fulano e fulano. Eis que 2 que não fazem parte dos 70 estão usando os dons proibidos. São eles, Eudade e Medade. E Josué diz: vamos proibi-los. E Moisés diz: não. Deixai-os assim fazer. Quem nos dera se todos em Israel fizessem como esses 2? Opa! Quem nos dera se todos em Israel fizessem como esses 2? Fizessem como esses 2, fizessem da forma que eles fazem, fizessem com o cuidado, a seriedade que eles fazem. Então vejamos que a proibição não é absoluta, ela é relativa. Relativa em função da leviandade que se dava, à dependência que se dava. E nós temos uma passagem no livro de Samuel, primeiro livro de Samuel, que ele escreveu e não contou para nós, nosso Samuel aqui, que narra o momento que Saul, rei, primeiro rei, ungido por Samuel, que Samuel já desencarnado, já morto, falecido, o que vocês quiserem, Saul vai a uma pitonisa de Endor. As mulheres é que tinham os dons pitons, né? Ou seja, os dons das profecias, das visões, julgava isso para as mulheres. E essa pitonisa de Endor, ela então recebia os espíritos, ela evocava. E Saul vai até a ela, pedindo que ela chamasse Samuel, já desencarnado. O que mostra que o ato não tem como controlar, porque isso é a realidade, é da natureza. Para chamar Samuel. E ela diz: mas isso é proibido. E o senhor é o rei. Veja, ela sabia que era Saul. E ele exige e ela evoca. E aparece Samuel. Aí surge o espírito de Samuel. E o que Saul queria nessa evocação? Saber qual seria o resultado da batalha do dia seguinte, se eles ganhariam a batalha.
como que, sabendo que ganhariam, ele motivaria as pessoas, dizendo, não, eu revoquei, Samuel falou assim, assim, assado. E Samuel aparece repreendendo Saul, por tamanha leviandade, em querer chamá-lo para esse fim. Veja, lá, o profeta Samuel, livro dos reis, livro de Samuel, tudo no Velho Testamento. O que mostra que o problema estava aqui, ó, seriedade. Nos dias modernos, uma senhora uma vez chegou para o Chico e falou, olha, eu estou com uma situação difícil, minha filha vai se casar e eu passo por uma dificuldade, eu tenho uma pergunta para fazer que eu queria que você levasse a Emmanuel. Prontamente o Chico atendeu, vamos ver. Não, eu queria que você verificasse com o Emmanuel o seguinte, porque sabe, eu sou a mãe da noiva, e eu queria saber qual cor do vestido ficaria melhor do ponto de vista espiritual para o casamento. E aí Chico respondeu para aquela senhora assim, isso nos anos 70, olha minha filha, Emmanuel está me falando aqui que ele não entende muito dessas coisas não, mas tem um espírito que entende muito mais do que ele, que está aí em São Paulo, chama-se Denner, era o estilista. Vai conversar com o Denner, ou seja, vai conversar com o estilista. Isso é leviandade. Leviandade muitas vezes, não no sentido de maldade, mas até de ingenuidade ou de independência. Quantas casas espíritas não trocam os móveis de lugar sem perguntar para os espíritos? Como o espírito agora, além de entender de elementos morais, tem que ser especialista em design de interiores, para poder indicar as coisas. Não é assim que funciona. Nós temos as nossas obrigações aqui para serem desenvolvidas. Nós estamos apartados no sentido material da palavra do mundo espiritual, para exercer funções. Os espíritos não podem, nós não podemos nos dependermos dos espíritos para tudo que nós vamos fazer. Para tudo tem que perguntar. A mesma leviandade na ingenuidade dos que brincam lá com o copo, com a tábua, que encontra espíritos tão levianos quanto. Leviano no sentido de brincadeiras, brincalhões, não no sentido malévolo, porque também há os malévolos. Basta ver a escala de espíritos que nós olhamos aqui já, aquela escala dos espíritos imperfeitos, e começa na 10ª ordem justamente com os levianos. Diz Kardec, evoca uma pedra e essa pedra vai falar, ou seja, não falta espírito zombeteiro para poder se passar por qualquer coisa. Então, Moisés, veja, o que ele proibia? A forma, porque não era uma forma séria, não era um motivo sério. Então, na verdade, não foi uma proibição, foi um regramento, que nós podemos chamar de primeiro regramento. Regrou. O tempo passa, aí nós vamos ver Jesus conversando com Elias e Moisés. E os dois já mortos. Não, Elias não morreu. Elias, ele subiu numa carruagem de fogo e foi para o céu. É mais fácil se tiver morrido do que explicar uma carruagem de fogo subindo para o céu. Nós que somos capenga, vamos sem nada, sem corpo, sem nada, e ele que era o profeta, precisava de ir com corpo e carruagem e cavalo de fogo. Mas tudo bem, só que Moisés não. Moisés é informado da sua morte. Então, o que deixa Elias do lado? Moisés é informado da sua morte. E na Torá, inclusive, indica até onde sepultou. Aos pés do monte. No Velho Testamento, lá não vai dizer. Mas a Torá, que é a base, está dizendo. Mas tudo bem, informa que morreu. E, no entanto, ele estava conversando com Jesus. Em qual momento? No momento da transfiguração.
E estando eles com Jesus no Monte Tabor, Jesus apresentou-se translúcido, suas vestes alvas, quase que transparentes, uma luminosidade, e eis que conversando com ele, aparecem Elias e Moisés. E a aparição foi tão forte que o apóstolo disse: que bom que nós estamos aqui, Senhor, porque assim nós podemos ajudar-te e armar 3 tendas, uma para ti, uma para Elias, outra para Moisés. E se Moisés proibiu, ele foi o primeiro a derrogar a proibição dele, porque ele vem e se apresenta depois conversando com Jesus. Veja. Pois não, Samuel? Conversando com Elias. Elias não é o João não é a encarnação de Elias? Já tinha desencarnado. Já tinha encarnado nesse momento. Já tinha. Então veja, essa lógica. Mas nós vamos além. Antes de estudarmos a mediunidade em si, vamos estudar vamos perceber todas essas nuances. Nós temos um segundo regramento, que está lá no capítulo 12 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Quando Paulo vai falar dos dons espirituais. É a carta dos dons, que algumas traduções trazem como carismas, dons. E lá ele descreve os dons. Há o dom de falar em línguas, o dom de entender as línguas, o dom de ver os espíritos, o dom de discernir os espíritos, o dom de profecia, o dom da cura. Ele vai colocando os dons. E aí ele diz assim: vários são os dons, mas um só é o Senhor. Ou seja, a fonte é uma só. De todos esses dons, a fonte é o Senhor. Aqui nós temos o Novo Testamento? Temos. Não, aqui estou procurando a carta de Paulo. Esse aqui não vai ter, porque Haroldo não traduziu as cartas de Paulo ainda. Vou pegar a Bíblia aqui. Veja o que nos fala na primeira carta aos Coríntios. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz que Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito de Deus. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas o mesmo Deus que opera em tudo e em todos. Mas há a manifestação do Espírito, mas o Senhor é o mesmo. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria. E a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. E a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. E a outro, a operação de maravilhas. E a outro, a profecia. E a outro, o dom de ver os espíritos. E a outro, o dom de discernir os espíritos. E a outro, a variedade de línguas. E a outro, a interpretação das variedades de línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Olha a carta de Paulo, isso é um tratado da mediunidade. Onde está isso aí? Capítulo 12, já a partir do primeiro versículo, da primeira carta aos Coríntios. Agora vejamos que ele fala aqui agora, que eu chamei de segundo regramento, que é o versículo 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Veja como ele coloca. Usa uma conjunção adversativa.
Mas a manifestação do Espírito é dado a cada um para aquilo que for útil. Então nós temos um segundo regramento. Aqui o regramento da seriedade. Nós temos um segundo regramento que é o da utilidade. Veja, da utilidade. Mas não basta. Nós temos um terceiro regramento, que está lá no livro Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Que diz: o Senhor, Paulo, em nome do Senhor, fazia maravilhas, de sorte que até as suas roupas, quando levadas aos doentes, eles se viam curados. E sabendo disso, eis que 2 exorcistas ambulantes, filhos do principal dos sacerdotes, começaram a expulsar os espíritos malignos, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, saia desse homem. E o espírito maligno, voltando-se para os dois, diz: Jesus nós conhecemos, Paulo sabemos quem é, e vós, quem sois? E avançando-se sobre os dois, feriram-nos, desvestiram-nos, e eles nos fugiram. Veja a cena. Um regramento de autoridade, não no sentido de mandar. Jesus nós conhecemos. Veja, saia desse homem. Opa, Jesus nós conhecemos. Paulo sabemos quem é. E vós, quem sois? Ou seja, quem é você para me dar ordem para eu deixar de fazer isso? Se você é tão igual a mim. Veja. E isso aqui se adquire. Conhecimento e exemplificação. Veja que eu ainda não cheguei no livro dos médiuns. Eu só estou trabalhando aqui com o Velho Testamento e Novo Testamento, tratando de mediunidade, para mostrar o quanto que isso é natural e o quanto tenta se reduzir a explicações teológicas por conveniência. Paulo nós sabemos quem é, e vós quem sois? E avançando-se sobre eles, veja, agrediram-nos, feriram-nos e eles nos fugiram. Nus, quer dizer, desnudados, botou para fora tudo que eles eram. As reuniões mediúnicas, aquela pessoa que dialoga, como é que ela vai dar ordem se ela mal consegue fazer nem de perto o que ela está falando para o outro fazer? Ah, Simão, então fica difícil de conversar. Fica. Se for para dar ordem, fica. Mas se for para dizer, olha, eu até entendo a sua dificuldade, porque eu sou igual a você. Sou tão capenga quanto você. Nisso que você errou, até eu não errei não, mas eu já errei um monte de outras coisas que você não errou. Nós somos iguais. Mas eu estou vislumbrando coisas que você ainda não vislumbrou. Vamos pensar a respeito. Veja. Diferente de dizer, você é isso, é isso, é isso, é isso. O outro vai responder, mas por quê? Você também é isso, 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 isso. Então, é preciso que entenda esse aspecto que precisa ser sério, útil. Para que você vai exercer a mediunidade? Para que essa reunião? Tem utilidade? Ah, tem, é para a gente poder saber onde nós vamos colocar os móveis do centro, que cor que é o vestido do fulano. Isso é fútil. Não, é para brincar, que a gente faz pergunta para os espíritos, tipo, eu vou me casar? Eu vou não sei o quê? É para isso reunião mediúnica? É para isso o exercício do dom? Se Paulo foi dizer que tem que ter utilidade, que utilidade teria? Uma reunião que os médiuns nem produtivos são, ou seja, não tem manifestação nenhuma, e chama reunião de mediúnica para quê? Então, é preciso observar esses aspectos. E esse aspecto aqui, que eu chamo de autoridade, volto a dizer, não é autoritarismo, não é poder sobre os outros, não é isso?
É aquilo que os espíritos chamam que a verdadeira autoridade legítima, é aquela que se apoia no exemplo que se dá do bem. É essa a autoridade. Pode até aquele diálogo ser um diálogo puro e simples de oração. Pode acontecer do Espírito falar assim, não concordo com nada que você falou, mas que você tem uma fé boa, você tem, cara. Você acredita no que você está falando. Eu sei que você não faz, você já até antecipou que não faz. Mas eu vejo que você tem vontade de não errar. Porque ninguém é superior a ninguém. Mas o fato de eu não ser superior a alguém não quer dizer que eu não possa indicar algumas coisas que eu percebi e ele ainda não. Até mesmo por ter, na linguagem nossa mineira, até mesmo por eu ter dado com os burros na água. Por eu ter errado é que eu estou dizendo que não vale a pena. Que eu sei que vai dar problema, porque deu para mim. Então é essa lógica, ou seja, é um aspecto de reconhecimento do nível em que se está. E um quarto regramento, que nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 26, que Kardec escreve: a mediunidade é uma coisa santa que deve ser praticada santamente. O aspecto do sagrado. Sagrado não é no sentido santificado, no sentido santo, teológico, não. Essa frase de Kardec, na verdade, ela é uma paráfrase de uma frase, de um ditado, de um brocado, de um provérbio latino, que diz: sancta sunt tractunda santis. Coisas santas precisam ser tratadas com santidade. E Kardec escreveu: a mediunidade é uma coisa santa que deve ser tratada santamente. Ele quis chamar a atenção o seguinte: é uma coisa do mundo do sagrado, sagrado no sentido do mundo da espiritualidade, daquele mundo transcendente, é o sagrado, é aquele que é o reverenciado. Então ele escreve isso lá no capítulo 26 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título: Dai de graça o que de graça recebestes. E ele usa esse capítulo para falar das mediunidades cobradas, para falar daqueles que cobram pelos dons mediúnicos. Por isso ele usa o termo santo, sagrado. Dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, no sentido do sagrado. É isso? É aquilo que Jesus dizia: fizeste da casa do meu pai um covil de ladrões. É esse o aspecto que Kardec vai dizer. A mediunidade é uma coisa muito séria. Ela é uma coisa útil, ela exige um conhecimento, ela exige um porquê. E ela não é para ser cobrada, porque ela não foi vendida. Quem a possui não a comprou. É da natureza. Dai de graça o que de graça recebeste. É o tópico. É a frase do Cristo para outros aspectos que Kardec traz para um contexto da mediunidade. E no Evangelho, que estuda as leis morais, ele encaixa a mediunidade no capítulo 26. Como que a dizer, também não é só uma lei natural, é uma lei moral. Porque precisa ser tratada com esses respeitos. Então essa é a mediunidade que a doutrina espírita se propôs a estudar. Com esses caracteres. E não simplesmente como um puro fenômeno, como um puro movimento do mundo espiritual para o mundo material. Eu disse isso aqui já em outras reuniões. Os dois momentos de Kardec, quando lhe contam que as mesas respondiam perguntas, e ele diz: provai-me que as mesas têm cérebro para pensar, nervos para sentir, pois do contrário o que me contas nada mais é do que história para nos fazer dormir em pé. Ou seja, isso aí é uma invenção sem tamanho. Mas quando ele viu, ele participou, ele observou as pessoas brincando com aquelas mesas, fazendo perguntas fúteis, as mesas respondendo, ele já fala outra frase. Ele diz: enquanto todos se divertiam com aparentes futilidades, eu entrevia naqueles fenômenos a manifestação de uma lei da natureza
e me propus a estudá-la. Enquanto todo mundo brincava na leviandade, ele já havia entendido a seriedade, a utilidade, o aspecto de autoridade e o sagrado daquilo. Porque ele mesmo falou, história para dormir em pé foi dizer também, é uma lei da natureza que eu me proponho a estudar. E esse estudo dessa lei da natureza é que leva a toda a estrutura da codificação. Então, dá para entender por que ele foi falar então que a mediunidade é uma coisa santa, séria, que deve ser exercida com seriedade. Não é exercida com temerosidade, como muitos confundem. Isso é temeroso. Não. Isso é muito normal, é muito simples. Não é complexo, é sério. Tem que observar os aspectos de utilidade. E veja que isso está sendo dito desde lá do apóstolo Paulo, desde lá do Atos dos Apóstolos, desde Moisés. Está chamando a atenção para isso. E muitas vezes no meio espírita se brinca um pouco com a mediunidade. Um aspecto de seriedade ou sagrado que se assemelham. Quantas pessoas, infelizmente, abusam da mediunidade forjando mensagens, inventando coisas para poder mandar recados. Pode até ser médium, mas está brincando com a coisa. Não está dando os regramentos, não está exercendo ou cumprindo os regramentos que essa atividade exige, estabelece. Está dando uma ideia? Está ficando claro isso? Querem fazer alguma observação? O pessoal que depois assiste acha que eu estou falando para ninguém, porque não tem um barulho de respirar. Eu falo assim, esse irmão está inventando público ali, só para enganar a gente. Põe aqueles como é que chama lá, a sonoplastia já pronta, né? Alguma observação, algum acréscimo, alguma pergunta? Nós vamos mandar bastante ainda nesse assunto. Pois não, Cida? O médium que forja essas mensagens, ele tem consciência disso? Muitas vezes tem consciência do que está fazendo, que nós chamamos mistificação. Outras vezes ele não tem consciência do que está fazendo, que nós chamamos animismo. Ou seja, muitas vezes ele está pondo para fora uma carência própria. Está tão necessitado que fala para si mesmo e de si mesmo e atribui a outrem. Então depende muito. Nós vamos depois avaliar, analisar um pouco mais esses aspectos, né? Hoje eu estou conversando mais sobre vamos dizer assim, a epistemologia da mediunidade, ou seja, de onde o conhecimento sobre mediunidade foi trabalhado, ou onde ele foi trabalhado, para a gente depois chegar no livro dos médiuns, né, que Kardec vai trabalhar outros aspectos, né, para a gente chegar em algumas questões. Só que nós não vamos aprofundar como nós já fizemos nos outros casos, não aprofundamos, porque a nossa ideia depois é ter momentos de estudos exclusivos. Então, a nossa ideia é que daqui a um tempo a gente termina essa análise, digamos, introdutória dos princípios fundamentais e depois vamos falar, olha, nós vamos estudar agora 4 semanas sobre mediunidade. Aí já é outro aspecto. Aí já dá para poder entrar em detalhes na comunicação, características. Vamos falar da reunião mediúnica? Dá, tem espaço. Mas o que nós estamos querendo agora é mostrar a mediunidade como princípio, ou como princípio básico, fundamental, né? Como um fundamento da doutrina espírita. E, como eu disse, não foi uma invenção, tanto que nós temos uma série de coisas que antecederam a própria codificação espírita. Mostrando que é natural, mostrando que há, sim, elementos proibitivos, mas entendendo o quê? Já pensou se todos em Israel fossem com humildade e medade? Não precisaria ter proibido nada. Está claro até aqui? Tranquilos? Tranquilas? Simão, com relação à faculdade orgânica para a manifestação da mediunidade. Vamos chegar lá.
Vamos chegar então. Pode concluir. Não, só para falar a respeito disso, porque é necessário que você tenha uma disposição orgânica para a manifestação Vamos lá. da mediunidade, né? Bom. Que é o atributo do Espírito. Vamos usar a palavra faculdade no sentido de essência, potencial. Não vou usar no sentido do dom em si, não. Só no sentido de a faculdade, ou seja, a própria essência. Nós vamos ver Kardec definindo a figura do médium. Essa sonoplastia não fazia parte do acordo aqui, não. E uma letra profunda, né, que está tocando ali fora. Ainda faz questão de estacionar aqui na porta. Eu fico vendo, fala que o espírito não retrograda, mas tem umas coisas que a gente fica questionando se não há retrogradação musical, alguma coisa do gênero, que não é possível. E outra coisa, né? Deve ser surdo, porque está tocando para a cidade inteira escutar. Mais um surdo cristão. Veja, o que Kardec quer trabalhar nessa questão? O médium, diz ele, aqui no capítulo 14, todo aquele que sente em grau qualquer a influência de um espírito é, por conseguinte, médium. Veja. Então, vamos ler. Capítulo 14. Todo aquele que sente em grau qualquer a influência dos espíritos é, por conseguinte, médium. Ponto. Essa faculdade, vamos usar a palavra faculdade no sentido da essência, essa faculdade é inerente ao homem, ao ser encarnado. Não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuam alguns rudimentos. Por quê? Porque é da natureza. Pode-se, pois, dizer que todos são mais ou menos médium. Esse item, o 159, ele é dividido em duas partes. Kardec faz duas definições. Essa que a gente acabou de ler é o que nós podemos falar de definição lato sensu, generalista, em geral. Né? Raras são as pessoas que da mediunidade, não possuam alguns rudimentos. Pode-se, pois, dizer-se que todos são mais ou menos médiuns. E tem muito médium mais ou menos também. Aí depois ele vai fazer um corte e vai mostrar que didaticamente a palavra médium não seria aplicável para todas as pessoas. Genericamente, todo mundo é médium, mas é preferível usar essa palavra médium em um caso específico. Aí ele já faz uma definição stricto sensu e usa uma conjunção adversativa, ou seja, usa todavia. Quer dizer, pode dizer que é todavia, quer dizer, porém, todavia, usualmente, para fins práticos, usualmente, assim só se qualificam, assim como médium, só se qualificam aqueles em quem a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes de certa intensidade, o que então depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Ou seja, o que depende de um organismo predisposto. É de notar-se, além disso, que essa faculdade não se revela da mesma maneira em todos. Geralmente, os médiuns têm uma aptidão especial para fenômenos dessa ou daquela ordem,
de onde resulta que formam tantas variedades quanto são as espécies de manifestações. As mais comuns são médiuns de efeitos físicos, médiuns sensitivos, impressionáveis, audientes, videntes, sonambúlicos, curadores, pneumatógrafos, escreventes ou psicógrafos. Então, as mais comuns. Mas significa que existem N faculdades diferentes. Aqui ele só coloca isso, depois ele vai analisar um por um. Mas olha o que ele define aqui. Genericamente, todo mundo é médium? É. Por quê? Porque todos somos espíritos, a faculdade, como essência, é do espírito. Porém, ele diz, essa terminologia, médium, é melhor aplicada para aqueles cuja percepção se demonstra por fatos patentes. E isso só acontece tendo um organismo predisposto. Ou seja, se eu não tiver estrutura física, biológica, organizada, para que eu, espírito, possa me exteriorizar e eu possa interiorizar o que vem dos espíritos, eu não consigo ter a faculdade ostensiva. Eu continuo tendo em potencial, mas eu não tenho em condições constantes, ostensiva. E a gente vai entender bem isso. Nós já vimos isso aqui, o Léo explicou isso aqui muito bem, trazendo a reencarnação de Segismundo. Não há um processo de organização das necessidades corporais em função dos gêneros de prova? A condição para que o organismo possa interiorizar e exteriorizar as relações espirituais faz parte da organização biológica do processo encarnatório. Se o espírito não organiza para isso, não participa da organização, se não há uma condição para isso, o organismo não foi adredemente preparado. Não tem como haver essa possibilidade ostensiva. Perceberam? Então faz parte da programação encarnatória. É um gênero de provas para esse exercício. Por isso que Kardec diz que depende de um organismo predisposto. Deixa eu só pegar um outro capítulo aqui. No capítulo 20 do Livro dos Médiuns, no item 226, Kardec coloca algumas observações. O capítulo é a influência moral dos médiuns. E ele já diz assim, o desenvolvimento da mediunidade, quer dizer, tem potencial, tem a estrutura ostensiva e ela vai se desenvolvendo. Não é assim. O desenvolvimento da mediunidade guarda relação com o desenvolvimento moral do médium? Veja, olha que coisa interessante. O desenvolvimento da mediunidade, qual mediunidade? A faculdade em si, o desenvolver. Guarda relação com o desenvolvimento moral dos médiuns? Olha a resposta do Espírito. Não. Ponto. Por que não guarda? Porque ela é natural, ela se desenvolve naturalmente. Enxergar tem relação a ver com a moral da pessoa? A faculdade ou o sentido, visão? Quer dizer que se a pessoa não for boa, ela não vai enxergar? Quer dizer que a pessoa que enxerga é boa? A fala tem alguma coisa a ver, o sentido, o falar, tem alguma coisa a ver com a moral da pessoa? A capacidade de ouvir tem alguma coisa a ver com a moral da pessoa? A mediunidade, desenvolvê-la não tem nada a ver com a moral da pessoa. E ele explica por quê. Interessante é isso. Não, a faculdade propriamente dita se radica no organismo.
e independe do moral. Por quê? Porque, veja, eu estou com a estrutura orgânica para tal. O desenvolvimento vai ocorrer. Aí ele completa a frase. O mesmo, porém, não se dá com o seu uso, que pode ser bom ou mal, conforme as qualidades do médium. Olha que coisa interessante. A faculdade em si, não, a fala. Se eu tenho a possibilidade de falar, depende, o falar depende da minha moral, do meu moral, mas o que eu vou falar depende. Aí eu posso falar palavra de baixo calão ou não, aí é uma questão de índole. O enxergar naturalmente depende da condição moral? Não, mas como eu enxergo as coisas e faço os meus juízos de valores, depende. E é isso que ele está dizendo. A faculdade em si não, porque está radicada no organismo. A faculdade agora não no sentido de essência, faculdade no sentido de poder exercer. Aí ele diz, o mesmo, porém, não ocorre com a sua utilização, com o seu uso, quer dizer, o exercer a mediunidade, o que depende do moral do médium. Aí que eu brinquei lá do médium mais ou menos. Mais ou menos médium todo mundo é, o duro é ser médium mais ou menos, porque aí o efeito moral está influenciando o uso da faculdade e não a faculdade em si. E não poderia ser diferente se ela é natural, se ela é da natureza. Mas isso a gente aprofunda quando estudar só sobre mediunidade, porque é muita coisa sobre mediunidade. Aqui são os pontos fundamentais do princípio para a gente entender esse princípio. Vejam se esse parágrafo não está aqui. O desenvolvimento da mediunidade, veja, da mediunidade, não o exercício, o desenvolvimento da mediunidade, guarda relação com o desenvolvimento moral do médium? Não. A faculdade propriamente dita se radica no organismo, independe do moral. O mesmo, porém, não se dá com o seu uso, que pode ser bom ou mal, conforme as qualidades do médium. Olha. E esse capítulo aqui vale a pena ser estudado, capítulo 20. Oi. Excelente. Excelente. Esse livro é o seguinte, ela está apresentando aqui o livro do Martins Peralva, Estudando a Mediunidade. É um livro excelente. Só que é interessante lê-lo lendo outro livro que ele analisa nos domínios da mediunidade. Porque esse livro é um estudo do livro Nos Domínios da Mediunidade, da obra de André Luiz. Então, André Luiz escreveu o livro Nos Domínios da Mediunidade e Martins Peralva escreveu o livro Estudando a Mediunidade, baseando-se, ou explicando, ou aprofundando naqueles elementos que André Luiz trouxe no livro Nos Domínios da Mediunidade. Ah, mas se eu não ler o livro Nos Domínios da Mediunidade, esse livro me ajuda a entender? Perfeitamente. Só que ele vai falar, vemos no capítulo 2, assim, 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 vemos e tal, mas que não interfere se não tiver lido, porque ele cita o que ele está estudando. Ele traz de volta o parágrafo, traz de volta o tópico. Né? Hoje eu não entendi por que o Emmanuel faz um prefácio no livro Nos Domínios da Mediunidade. Porque ele é o que apresentou André Luiz. Por isso ele faz o prefácio. E não só nos Domínios da Mediunidade, ele faz o prefácio de diversos outros, né? Inclusive do Nosso Lar. Né? Ele é o que apresenta. Quem prefacia é quem traz a obra, quem vai apresentar a obra, apresentar o autor. Né? Cientista antigamente, né? Então veja, é importante esse aspecto. Volto a dizer, nós estamos aqui tratando da mediunidade como um princípio fundamental, não vamos aprofundar em detalhes, que a gente vai depois reservar um período, um outro módulo, que eu calculo 4 semanas, só para falar de mediunidade, sem tangenciar, só com essas obras. Não precisa ficar tangenciando muito não. Porque a gente vai perceber que só no livro dos médiuns a gente já fica um tempão, se a gente quiser estudar. Né? E aí fica trazendo um monte de outra coisinha que sem conhecer a fonte. Né? Então, ser médium é uma necessidade de determinados espíritos, como não é escolhidos, né?
Eu entendi a sua pergunta. Sim, é uma necessidade, sim. Bom, aí vamos fazer um outro parêntese, né? Que a gente não vai entrar em detalhes todos assim, mas vamos lá. Na questão 382 do livro O Consolador, pergunta-se a Emmanuel, qual a verdadeira definição da palavra mediunidade? E ele responde em 2 níveis. Ele tem 2 parágrafos e cada um dos parágrafos é um tipo de resposta. Então ele diz assim no primeiro parágrafo: a mediunidade é aquela luz prometida pelo Divino Mestre que seria derramada sobre toda a carne aos tempos do Consolador prometido atualmente em curso na Terra. Primeira definição. O que Emmanuel está dizendo? A mediunidade é aquela luz, luminosidade, que seria derramada sobre toda a carne, ou seja, não é exclusividade de um, de outro, é da natureza, toda a carne, prometida pelo Divino Amigo, Divino Mestre, quer dizer, o Divino Mestre falou sobre isso em algum lugar, que ele vai dizer, depois a gente vai lá. E isso aconteceria aos tempos do Consolador prometido, atualmente em curso na Terra. Emmanuel está se referindo a quê nessa resposta? Ele está se referindo à profecia do profeta Joel, lá no capítulo 2 do livro de Joel, do Velho Testamento. Porque lá Joel diz: naqueles dias derramarei meu espírito sobre toda a carne. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões, e vossos filhos e filhas profetizarão. Essa mesma profecia está no Atos dos Apóstolos. O Atos trouxe essa frase de Joel. O que o Joel está dizendo? Naqueles dias. O que é naqueles? Num determinado momento. Eu fiquei sem braço. Naqueles dias, num determinado momento, derramarei meu espírito sobre toda a carne. Meu espírito sobre toda a carne. É alguém dizendo, derramarei, porque não era Joel que ia derramar. Ele estava profetizando. Derramarei, alguém está dizendo que, alguém disse, vou derramar. Derramarei meu espírito sobre toda a carne. Vossos velhos terão sonhos. Vossos jovens profetizarão, terão visões. Vossos filhos e filhas profetizarão. Colocando os dons. Ou seja, esses dons ficariam pulverizados, de mamana caducando. Não é, Joel não falou isso. Mas veja, jovens, velhos e filhos. Ou seja, não tem idade para isso. Por quê? Porque é da natureza. Mas tem uma época certa para isso, naqueles dias. Com base nisso, veja, naqueles derramarei toda a carne, Emmanuel foi responder. A mediunidade é aquela luz, derramarei meu espírito, luz, que seria derramada sobre toda a carne. Derramarei meu espírito sobre toda a carne. Naqueles dias, aí Emmanuel fala, aos tempos do Consolador prometido na Terra. Ou seja, o que aconteceu no advento do Espiritismo? Não começou a mesa pular para todo lado, andar para todo lado? Veja, o Joel dizia isso. E Emmanuel falou, olha, naqueles dias, aos tempos do Consolador prometido. E ele acrescenta um ponto, Emmanuel, dizendo, prometida pelo Divino Amigo. Ele vai explicar quem é o sujeito do verbo derramarei. Quem é o eu do derramarei? O Divino Amigo, o Divino Mestre. Ou seja, Jesus inspira para Joel falar que vai derramar. Veja como Emmanuel transita pelo Velho Testamento. Como que ele traz. Aí ele passa, dá a segunda definição. O segundo parágrafo. Explicando mais ou menos isso que você perguntou. Se a mediunidade tem as suas lutas e os seus percalços, é também a maior oportunidade oferecida de redenção, a maior oportunidade de redenção oferecida por Deus aos seus filhos misérrimos. Veja, quer dizer então que a mediunidade tem um aspecto redentor. O que é redimir? Corrigir, perdoar no sentido de correção.
Veja, se a mediunidade tem as suas lutas e os seus percalços, que não é fácil, veja, ela é também a maior oportunidade de redenção oferecida por Deus aos seus filhos misérrimos. Ou seja, é natural, por Deus. Então significa que ela tem uma necessidade, uma utilidade para redimir. Redimir quem? O médium? Também. Mas olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante, está no mesmo capítulo 20 do Livro dos Médiuns. Deixa eu achar aqui, capítulo 20 de novo. Não creais que a faculdade mediúnica seja dada somente para a correção de uma ou duas pessoas. Não. O objetivo é mais alto. Trata-se da humanidade. Porque através dela é que vieram os ensinos. A mediunidade é que abriu as portas. Que é a chave, ou seja, o canal para que esses mundos conversem. E a humanidade se beneficia de todos esses ensinos. Ou seja, não é para uma ou duas pessoas, ou seja, dada para a correção de uma ou duas pessoas, não. Um médium, aí já usa o artigo indefinido, um médium é um instrumento pouquíssimo importante como indivíduo se comparado à humanidade. Por isso é que damos instruções que devem aproveitar a generalidade dos homens. Nos servimos dos que oferecem as facilidades necessárias, ou seja, que têm as faculdades para isso. Tenha-se, porém, como certo, que tempo virá que os bons médios serão muito comuns, de sorte que os bons espíritos não precisarão servir-se de instrumentos maus. Ou seja, porque aqui Kardec pergunta por que muitas vezes boas informações, boas orientações vêm para os médios ruins. Em outras palavras, porque não tem os bons. O dia que tiver o bom, a gente larga os ruins. Em outras palavras, disseram isso. Mas aí vem outro detalhe, que Emmanuel também vai clarear. Lá no livro Emmanuel, capítulo 11, quando ele faz uma pergunta: quem são os médiuns na sua generalidade? E ele mesmo responde. O título do capítulo é uma pergunta. E ele responde. Ele escreve: os médiuns na sua generalidade não são missionários na acepção comum do termo. São almas que fracassaram desastradamente, que contrariaram sobremaneira o curso das leis divinas e que resgatam, sob o peso de severos compromissos e ilimitadas responsabilidades, o seu passado obscuro e delituoso, constantemente enodoado de clamorosos erros e graves deslizes. Mas vejam, não é na totalidade, os médios em sua generalidade. Aí dá para entender o que ele quis dizer com redenção. Mas é a maior oportunidade oferecida por Deus para a redenção dos seus filhos. Ou seja, você exercendo a mediunidade com essas características, você vai redimindo-se. Você pode refazer toda uma série de situações lá, sem necessariamente passar por diversas outras situações difíceis aqui. Não é isso, mas é como se fosse. Vamos só ilustrar mais ou menos. A ilustração não tem nada a ver com... não está na obra básica. Estou lá para reencarnar. Aí o Espírito fala assim: Simão, vamos analisar a sua vida aqui. Você fez muita coisa boa, tá legal. Ó, eu estou vendo aqui, você está com 1000 páginas de coisas boas, parabéns. Mas eu estou vendo aqui, você está com 4 milhões de páginas de coisas ruins. Se eu fizer o saldo aqui, vai sobrar um negativo aqui, que você vai nascer uma bola. Você não vai conseguir plasmar nem o corpo, tanto que você está devendo. Tá. Então é o seguinte, ó, tem um jeito. Se você exercer a mediunidade com seriedade, a gente pode deixar isso aqui de lado, que vai compensando pelo exercício. Você pode redimir-se dessas coisas. Aí na hora eu falo assim, quer dizer que se eu exercer a mediunidade, eu vou me redimir, vou evitando, não nasce uma bola? Não. Me dá umas 5 faculdades mediúnicas por garantia. Porque vai que uma falha, eu pego outra e reencarno. Esse exemplo. Eu reencarnei por um aspecto redentor. E aí eu resolvo não ir cumprindo isso.
Aí começa a vir os indícios daquilo que foi comutado, porque ali foi uma comutação. Comutei uma série de situações pelo exercício da mediunidade. Aí eu não exerço a mediunidade, começa a aparecer uma bola. Então eu fico de olho nessa bola aqui, ó. Se ela crescer muito, tem um negócio errado. Né? Veja, não é que ela veio para trocar, não é isso. É que eu estou reparando atitudes. Então ela tem um aspecto redentor. Então há, sim, como você disse, aqueles que necessitam dela para esses fins. Há aqueles que dela necessitam para servir as pessoas, mesmo sem débitos. Por isso Emmanuel disse generalidade e não totalidade, porque há médiuns que são missionários, há médiuns que não têm comprometimentos nenhum, mas resolvem usá-la em benefício. Então são várias possibilidades, mas em generalidade, ou seja, em geral, a maioria são endividados que têm a faculdade para poder se ajustar. A maioria. Não vou usar a maioria também não. A generalidade, vou usar a palavra de Emmanuel, que qualquer coisa questionem com ele. A generalidade, pela generosidade de Deus. A generalidade. Deu uma ideia a sua pergunta? Isso é pelo lado da figura do médium. Daí a questão do capítulo 20, falar da influência moral dos médiuns, o quanto ela é importante. Porque a influência é que vai determinar a forma. O moral do médium vai determinar a forma. Porque a faculdade já é determinada por si mesma. Ela já existe. Pois não. A faculdade mediúnica numa pessoa que vem de uma religião católica, que aí a pessoa é médio vidente, mas não acredita, não aceita e fica O que nós temos no início? A mediunidade não é privilégio de espírita. A mediunidade é da natureza. Agora, cada um busca as explicações para o melhor exercício dos seus dons. Se é suficiente dizer que são carismas, parabéns. Está usando para o bem? Manda ver. Não, isso aqui não é mediunidade, isso aqui é dom de línguas que Deus me deu. Parabéns. Está usando para o bem? Estou, continua. Não precisa de espiritizar-se para isso. É a faculdade. Agora, o que eu disse no início, a doutrina espírita não criou, não inventou a mediunidade. A doutrina espírita estudou isso e pôde dizer, olha, tem um livro chamado Livro dos Médiuns, que tem como subtítulo, ou Guia dos Médiuns, ou dos evocadores. Aqui é o termo da época que ele usava, na época eu trabalhava com essa forma. Mas veja, e quantos médiuns de fato já usaram esse guia? Aqui ele explica um monte de coisas. O que é a faculdade, como nós vimos aqui rapidamente. Né? Ação dos espíritos sobre a matéria, manifestação física das mesas girantes, manifestação inteligente, teoria das manifestações, manifestações físicas, manifestações visuais, biocorporeidade, laboratório do mundo invisível, que André Luiz trabalha nos domínios da mediunidade, dos lugares assombrados, natureza das comunicações, sematologia e tipologia, movimento dos corpos, barulhos, pneumatografia, escrita direta, psicografia, dos médios escreventes, dos especiais, da formação dos médios, dos inconvenientes e perigo da mediunidade, da obsessão, e vai trabalhando várias coisas aqui. Por isso ele chamou de guia. E quantos, de fato, estudam isso aqui? Ou resolve já pegar um romance, já pegar fulano falou. Quem vai na fonte sempre bebe a água limpa. Não estou dizendo que os outros livros não são bons, são, mas espera aí, que eu conheça a fonte para depois ler alguém que está falando da fonte. Fica mais fácil. Né? Para a gente primeiro correr, a gente precisa de andar. Né? Ficar de pé. Não quer dizer que esse é pior, os outros são melhores, mas aqui é a base. Aí dá para eu dizer, ó, isso aqui tem, isso que você está escrevendo ou está dizendo tem fundamento ou não tem fundamento. Essa é a ideia. Deu uma ideia? Tranquilos? A gente ainda vai trabalhar agora depois a influência dos espíritos, mas é importante primeiro a gente entender o que é a ideia da mediunidade
na doutrina espírita. Lógico, não aprofundamos, não vamos além do que foi aqui hoje. Para isso, depois a gente cria outro momento, outra sequência só para estudar mediunidade. Aí a gente pode estudar com mais profundidade. Por hora é a mesma ideia, estamos apresentando um princípio. E eu fiz questão de colocar esses outros elementos para a gente perceber que há, na história da religião, N situações de mediunidade. Né? E é bom que aquele que comunga o pensamento espírita entenda quando alguém diz o contrário. Né? Tranquilos? Tranquilas? Paramos por aqui então hoje, né? E na próxima terça a gente vai dando sequência. Né? Estudamos que capítulo? Nós vamos agora, na próxima terça-feira, vamos conversar um pouco lá a partir da questão 456, a influência dos espíritos, especificamente mais especificamente da questão 459, influência dos espíritos nos nossos pensamentos e ações, e aí a gente vai transitando, né? Depois nós vamos falar um pouco sobre obsessão, né? Não é um princípio básico, mas é Kardec chama de escolho da mediunidade, é uma das condições que acaba reverberando, escolho, detrito, né? Então depois a gente vai ver isso também, legal? Então vamos fazer a nossa prece, agradecendo a Deus pela oportunidade de aqui estarmos, mais uma vez, pelo amparo que recebemos através dos benfeitores espirituais. Pedimos-te, Senhor, a tua proteção e teu amparo para os nossos dias, inspirando-nos nas nossas ações, pensamentos, escolhas, protegendo-nos, sustentando-nos nas nossas carências, fortalecendo-nos nas nossas deficiências, e que o pedido de bênçãos que aqui fazemos para nós também seja estendido para as nossas famílias, nossos familiares, para onde quer que estejam, recebam de Ti esses elementos salutares de proteção e amparo e inspiração para todos eles também. Dessa forma, Senhor, nós então encerramos nossa reunião pedindo-te, guarda-nos junto a Ti em paz. Que assim seja.